proteja, preserve, conserve a natureza ou fiscalize a execução pelo recurso do Executivo. Deputado Domingos Sávio, esse decreto, em certa medida, quando ele sistematiza essa participação das entidades, de certa forma, ele não busca um maior respaldo, uma maior legitimidade para políticas públicas que venham a ser adotadas a partir daí, ou não exatamente? Olha, antes de te responder de forma objetiva, veja bem, com todo respeito ao deputado Afonso, ele acaba de dizer a oposição se posicionou contra, a oposição não quer. Nós acabamos de votar aqui ontem e até parece que a oposição tem a maioria absoluta do Congresso. Quem dera, é o que eu queria, mudar e melhorar mais rápido o Brasil. Mas ontem foi oposição à prática autoritária do decreto. O PMDB votou conosco, o PP, o PDT, o PTB, o PR, todos os partidos da base do governo, à exceção do PT e do PCdoB. Então, na verdade, foi um sentimento dessa casa de que não podemos aceitar um ato autoritário, por decreto, de você criar um sistema nacional que tem todo um charme na proposta, mas que não é verdadeira. Primeiro, porque os conselhos que o deputado se refere já existem e não são alterados em nada nesse decreto. Aliás, nós do PSDB ajudamos a criar conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde, de educação, de assistência social, de meio ambiente. Todos esses conselhos estão em plena vigência. O que esse decreto estabelece que é autoritário e que nós somos contra? Por exemplo, no parágrafo único do artigo 7º, diz lá que o Sistema Nacional de Participação Social, os membros do sistema, serão escolhidos pelo secretário-geral da Presidência da República e publicado em ato oficial. Ou seja, o que estão querendo passar a ideia que é participação popular é algo que de maneira autocrática o governo da presidente Dilma, através do secretário-geral, escolhe quem vai participar, publica no Diário Oficial e, a partir dali, aqueles ungidos respondem como sendo a participação popular em nome do Brasil inteiro. E é óbvio que aquele que não for muito simpático ao PT ou que não for aliado do governo, o Gilberto Carvalho, hoje secretário-geral, não vai incluir lá na lista. Então, gente, é querer enganar o Brasil, mais uma vez, dizer que com um decreto vai criar participação popular no Brasil. É por um decreto criar um instrumento de aparelhar aquilo que eles vão dar o nome de participação popular e fazer uma participação popular que diga amém ao governo. Isto, para mim, é autoritarismo. Nós estamos de acordo de votar, sim, a criação do Sistema Nacional de Participação Social ou Participação Popular, mas por lei, para que a sociedade acompanhe aqui na casa, a gente debata com transparência e os membros não vão ser escolhidos pelo secretário-geral da Presidência da República, como está lá escrito no decreto, parágrafo único do artigo 7º do decreto que a senhora presidenta publicou e que, no nosso entendimento, e não é só da oposição, é autoritário. Bom, então vou fazer o seguinte, vou dar 1 minuto para cada um dos deputados para as considerações finais, começando então com o deputado Afonso Florencio. Deputado. Olha, o decreto prevê no mencionado artigo que os conselhos hoje existentes, vou voltar ao exemplo do Conselho Nacional das Cidades, com seus membros eleitos em conferência nacional, serão formalmente reconhecidos pela Presidência da República para que, numa próxima conferência, o governo federal, o executivo, no caso a presidenta Dilma, obrigatoriamente terá que ter apreciado, reconhecido. Da forma que a oposição, cito oposição porque foi a iniciativa de um deputado de um partido de oposição. Nós defendemos votação nominal, eles foram contra, porque nós queríamos que cada um dissesse se é a favor da democracia ou não. A oposição vem de uma tradição, inclusive os partidos de oposição que defenderam são partidos que são herdeiros de uma tradição onde o executivo não se submete ao controle social. O que nós queríamos é que a presidência da República fique formalmente comprometida a reconhecer esses conselhos que são seus membros eleitos em conferência. Infelizmente, a oposição, mais uma vez, tergiversa e, votando contra a democracia, diz defendê-la. Deputado Domingos Sávio, 1 minuto para suas considerações. Olha, não vão mais nos enganar. E eu sempre vou desmentir aqui, ao vivo. Acabou de dizer que nós não concordamos com votação nominal. Nós votamos ontem 4 ou 5 vezes, votamos nominal. Porque o PT apresentava requerimentos para tirar de pauta, para não votar, e em bloco PMDB, que é base,
PP, PTB, PDT, PSDB, que é a oposição, democratas, votaram contra o PT e contra o líder do governo. Eu, como líder da minoria, da oposição, defendi uma tese e o PMDB todo mundo junto. Então isso não foi oposição contra o governo, foi aqueles que querem preservar a democracia. E outra, o parágrafo único, artigo 7º, não diz que vai o secretário-geral simplesmente publicar a reunião de todos os conselhos já existentes. Não, lá diz que ele vai indicar quais participarão e publicar, ou seja, ele deixa a prerrogativa da presidência escolher quem participa ou quem não participa. São centenas de conselhos que existem lá no Brasil, no decreto não diz quais vão participar, diz que a presidência da República vai escolher quais vão participar. É por isso que não pode ser por decreto, porque dizem para você uma coisa, dizem que é para ter participação popular, mas na verdade é para aparelhar a estrutura de conselho, como já aparelharam sindicatos, como já aparelharam a própria Uni, como já aparelharam várias instituições saudáveis do Brasil que passaram a ser serviçais do governo. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Afonso Florencio, muito obrigada pela sua participação. Só lembrando que essa discussão agora segue para o Senado Federal. Nós voltamos ao estúdio, Lincoln.